E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Crianças no Japão mais altas, mas mais fracas do que nos anos de 1960, diz a Agência de Esportes do Japão. As crianças japonesas ficaram mais altas, mas não mais fortes desde a década de 1960, de acordo com a comparação das estatísticas de força física e capacidade atlética de um estudo fiscal de 2019. E números registrados logo após os Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964 revelou a Japan Sports Agency, a JSA, em 18 de outubro. Os especialistas observaram que, ao considerar expectativas de vida saudável no futuro, é desejável atingir força física adequada ao tamanho do corpo. A pesquisa foi realizada pela primeira vez no ano fiscal de 1964, usando os Jogos Olímpicos de Verão como uma oportunidade de aprender a força física e a capacidade atlética dos cidadãos japoneses. A JSA recentemente comparou os números registrados na década de 1960 com aqueles obtidos no ano fiscal de 2019. Para examinar as mudanças nas categorias, incluindo constituição física e força, bem como hábitos de exercício de meninos e meninas de 10 a 19 anos, antes das Olimpíadas de Tóquio a serem realizadas em 2021. A altura e peso médios das crianças de todas as idades aumentaram em comparação aos números do ano fiscal de 1964. Especificamente, a altura e peso médios para meninos de 16 anos aumentaram pelo menos 5,5 centímetros e quase 5 quilos, respectivamente, e aumentaram quase 4 centímetros e pelo menos 2 quilos para as meninas, sugerindo uma melhora na nutrição. A JSA também comparou a força de preensão, considerada um indicador típico de força muscular, o tempo de corrida de 50 metros e o de corridas de 1.500 metros para meninos e corrida de 1.000 metros para meninas, e até onde eles poderiam jogar a bola, no caso no ano fiscal de 2019, com os números coletados no ano fiscal de 1964 a 1968. Embora o poder de apreensão médio para meninos e meninas de 10 a 13 anos sejam comparável à média daqueles com 14 anos ou mais, diminuindo no ano fiscal de 2019 em relação aos números da década de 1960. As crianças de todas as idades no ano fiscal de 2019 não conseguiram lançar a bola mais longe do que com os meninos de 10 a 11 anos, jogando a bola mais de 7 metros, mais ou menos. O tempo médio foi quase o mesmo nas corridas de longa distância, e apenas o tempo para o traçado de 50 metros melhorou no ano fiscal de 2019. Hisashi Naito, professor de Fisiologia do Exercício da Universidade de Juntendo, que contribuiu para a pesquisa, disse: as crianças no Japão ganharam força física até por volta de 1985. À medida que cresciam, mais sua força diminuiu depois disso. A aptidão física diminuiu severamente entre crianças que não são boas em exercícios físicos, e a polarização, no caso no Japão, é uma tarefa urgente elevar o padrão de exercícios físicos para as crianças nos níveis de desempenho inferior. Enquanto isso, Masamitsu Ito, professor de estudos de coaching na Nippon Sports Science University, explicou: há uma tendência entre crianças de hoje treinar de maneira profissional em um esporte desde o início. Embora suas habilidades nesses esportes melhorem drasticamente, elas melhoram não por ter experiência em outros esportes. Ito considera que a principal razão pela qual a distância de arremessar as bolas diminuiu ao longo das décadas é devido ao fato de não desenvolver habilidades de arremesso. Ele acrescentou: o exercício é importante para crianças na formação de habilidades atléticas abrangentes, e os adultos devem fornecer essas oportunidades.
É aquela velha história, né? Na era da tecnologia, a molecada tudo no celular e computador. Mal sai da frente do computador para poder fazer alguma coisa, né? Vai fazer o quê? A tendência é só piorar. Mas de qualquer maneira, ainda bem que pelo menos nas escolas do Japão aqui, eles sempre dão exercícios para as crianças fazerem, né? Ginástica e etc. Então, esportes eles sempre praticam aqui. Meio que forçadamente, mas eles praticam. Diferente do Brasil, né? Que só tem aquela parte de esportes que é uma aula só e acabou ali, né? Bom, pelo menos na minha época era assim, né? Então, já viu. Então, aquela parte de esporte, recreação, assim, é muito fraca, pelo menos no Brasil, né? Aqui no Japão ainda tá aí. Eles estão tentando manter a coisa ali, né? Mas, de qualquer maneira, você vê que os números não mentem, né? Entre aspas. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.